Olá, bem-vindos ao módulo 3 do projeto de qualificação para assistência inicial às síndromes respiratórias agudas, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Neste módulo, nós iremos abordar os suportes ventilatórios, iniciando pela oxigenoterapia de baixo e alto fluxo e passando pela ventilação não invasiva e indicações e princípios de ventilação mecânica. Esse módulo é compartilhado com a doutora Carolina Friedrich Amoretti. Ela fará as videoaulas 3 e 4. Eu faço as videoaulas 1 e 2. E iniciamos agora o módulo de suporte ventilatório com a videoaula de oxigenoterapia baixo e alto fluxo. Eu coloco aqui os objetivos deste módulo. Rever as diversas formas de suporte ventilatório, diferenciar a oxigenoterapia da ventilação, apresentar os dispositivos de oxigenoterapia baixo e alto fluxo, apresentar uma introdução à ventilação não invasiva e também uma introdução à ventilação invasiva. Nós precisamos diferenciar a oxigenoterapia de ventilação. Então, oxigenoterapia é considerado quando precisamos ofertar frações de oxigênio inspirada maiores do que 21%. Mas, ainda em pacientes com respirações eficazes, ou seja, que têm uma produção de volume corrente, uma produção nativa deles mesmos de volume corrente adequada. A ventilação é considerado quando, além da oferta de fração inspirada de oxigênio maior do que 21%, se esse paciente tem uma respiração superficial, um esforço intenso, ou seja, ele não consegue produzir volume corrente da forma adequada, conforme as necessidades deste paciente no momento. Então, este paciente ele tem a indicação de suporte de pressão na via aérea, e é isso que a gente chama de ventilação, tanto não invasiva quanto invasiva. Começando pela oxigenoterapia, então, sabemos que a oxigenoterapia melhora a troca gasosa, claramente, não é? É a principal meta da oxigenoterapia é melhorar a troca gasosa, mas também ela promove vasodilatação arterial pulmonar, melhora o débito cardíaco, diminui o trabalho da musculatura cardíaca e diminui a vasoconstricção sistêmica. Então, aqui nós temos um conjunto de fatores que promovem maior estabilidade no paciente. E aí a necessidade de reconhecermos rapidamente as indicações de oxigenoterapia e oferecer a oxigenoterapia. Mas, claro, o oxigênio, como toda droga, e a gente tem que lembrar que o oxigênio é uma droga, ou seja, uma medicação, e tem efeitos tóxicos. Lembrando também que o oxigênio, depois do soro fisiológico, ele é a medicação ou droga mais utilizada em todos os hospitais, em todos os níveis, seja na emergência, enfermaria e, claramente, nas unidades de terapia intensiva. E ele tem efeitos tóxicos, sim, como, por exemplo, redução do estímulo respiratório. Por isso que é importante tomar muito cuidado no paciente com insuficiência respiratória crônica, porque quando ele recebe oxigênio, ele diminui o estímulo respiratório e ele pode fazer hipercapnia grave. O oxigênio em frações inspiradas altas, ele pode promover também a telectasia, porque ele lava o nitrogênio. O nitrogênio, sempre existe uma mistura de gases, claro, no nosso alvéolo. Um desses gases é o nitrogênio. Quando oferecemos oxigênio puro, o oxigênio lava esse nitrogênio dos alvéolos, diminuindo um pouco a pressão intraalveolar e expondo áreas pulmonares à telectasia. Além disso, a liberação dos radicais livres, efeitos citotóxicos, redução do surfactante e desidratação das mucosas, porque na maioria das vezes nós oferecemos oxigênio por dispositivo sem umidificação. Então, pode fazer desidratação das mucosas e espessamento do próprio muco. Então, são efeitos indesejáveis da oxigenoterapia. Justamente por precisarmos estar atentos a esses efeitos indesejáveis, nós
devemos criar metas do uso desse oxigênio. Então, não usar com as indicações adequadas, mas não de forma muito liberal. E por isso a gente coloca sempre metas de saturação para esses pacientes em torno de 94% ou 99%, evitando chegar no 99%. O paciente em uso de oxigênio terapia com uma saturação de 96%, por exemplo, é um paciente com sabemos que ele está recebendo oxigênio terapia num fluxo adequado. Se esse paciente tiver, sabidamente, alguma cardiopatia com shunt intracardíaco, a nossa meta ela diminui para 88% a 92% de saturação, porque este paciente ele não responde, mesmo que você ofereça oxigênio a 100%, ele tem shunt intracardíaco, então a resposta dele nunca vai ser tão efetiva quanto o paciente que não tem a cardiopatia. Lembra, por que criar essas metas? Porque o oxigênio ele é uma medida salvadora, mas nós já vimos que ele tem diversos efeitos indesejáveis e ele causa uma lesão pulmonar inflamatória. E nós não queremos promover um pulmão que já está inflamado por uma infecção viral ou bacteriana, nós ainda não queremos promover mais lesão pulmonar inflamatória. E quais são os dispositivos que mais usamos para oferecer oxigênio terapia? Aqui nós dividimos em dispositivos de baixo fluxo, ou seja, aqueles dispositivos onde eu ofereço oxigênio com fluxos menores do que 10 litros por minuto. E esse tipo de dispositivo é adequado para os pacientes com dispneia leve, com queda da oximetria até 85% em ar ambiente, medida em ar ambiente, e com baixo risco de hipoxemia. Se o paciente tem esforço respiratório maior, queda da oximetria abaixo de 85%, frequência respiratória acima de 50% da basal para a idade, ou má perfusão periférica, provavelmente esse paciente precisará de fluxos maiores de oxigênio, maiores do que 10 litros por minuto, e aí nós já chamamos de oxigênio terapia em alto fluxo. Então, lembrando, máscaras de Venturi, que usamos 12 litros por minuto, 15 litros por minuto, eles já são considerados dispositivos de alto fluxo, assim como a máscara não reinalante, cuja indicação o uso de 15 litros por minuto, ela já é considerada uma oxigênio terapia de alto fluxo. Aqui trazemos os principais dispositivos, como a gente falou, o catéter nasal, que aqui a gente pode oferecer até no máximo 4 litros por minuto. Esse é o catéter extranasal comum que nós usamos na maioria das emergências e enfermarias de pediatria. A máscara de Venturi, que tem esses dispositivos que fazem a mistura do ar ambiente com oxigênio que nós oferecemos pelo extensor de oxigênio. Então, o extensor de oxigênio é conectado a essa área do dispositivo de Venturi, e o extensor, depois, ele vem conectado nessa área aqui do dispositivo de Venturi e outra extremidade do conector na máscara. Ou seja, o paciente recebe aqui uma mistura através desses orifícios, uma mistura de ar ambiente com oxigênio. Cada dispositivo desse tem marcado no seu dispositivo o fluxo adequado de oxigênio para atingir a FO2 que ele próprio tem marcado aqui no dispositivo, certo? Um cuidado que nós temos que ter é que esse dispositivo aqui, ele é protegido por essa peça, não é? Porque esse dispositivo ele não deve ficar coberto. Então, é uma situação que às vezes a gente vê nas unidades, tanto de emergência quanto enfermaria, o lençol cobrindo esse dispositivo. E esse dispositivo ele tem que sempre ficar exposto, né? E aqui a máscara não reinalante, conhecida de todos nós, e cujo fluxo aqui adequado para a utilização é de 15 litros por minuto. Por que a gente frisa isso, 15 litros por minuto? Porque nos últimos anos, nós vimos um vício, na verdade, de
diminuir o fluxo de oxigênio na máscara não reinalante baseado na saturação. Ok, nós vimos agora, acabamos de ver que realmente nós devemos economizar, né, não sendo tão liberal no uso de oxigênio. Então, realmente, se o paciente está usando máscara não reinalante e satura 100%, claramente eu devo experimentar a diminuição dessa FiO2. Mas aí a diminuição ela deve ser feita com a máscara de Venturi e não a redução do fluxo na máscara não reinalante. Que essa redução de fluxo na máscara não reinalante ela pode propiciar reinalação de gás carbônico, e isso pode ser prejudicial para o paciente. Então, lembrar, máscara não reinalante, o uso é 15 litros por minuto. Se o paciente satura 100% com a máscara não reinalante, nós descalonamos a intervenção para a máscara de Venturi. Esse quadro apresenta a FiO2 oferecida por cada dispositivo. Então, o catéter nasal comum, como nós vimos, nós podemos usar de 0,2 até 4 litros por minuto. Por que o máximo de 4 litros por minuto? Porque é o que o paciente tolera. Acima de 4 litros por minuto, o fluxo na nariz ele passa a ser muito desconfortável. E esse catéter nasal comum, ele oferece uma FiO2 entre 22% até 40% no máximo. O dispositivo de Venturi, como nós vimos lá naqueles diversos dispositivos com cores diferentes, cada dispositivo daquele tem uma marca e ele diz 25, 30, 35, 40, até 50%. E aqui o fluxo vai variar de 4 a 15 litros por minuto. Também marcado naquele dispositivo que nós vimos no slide anterior. A máscara não reinalante ela pode chegar a uma FiO2 oferecida de até 50%. Até 95%. Por que 95% e não 100%? Porque sempre a máscara ela não é vedada na face, então sempre vai existir mistura com o ar ambiente. E, novamente, ressaltando aqui, a máscara não reinalante ela deve ser usada com 15 litros por minuto. Passamos aqui a apresentar o dispositivo que chamamos de catéter nasal de alto fluxo, não é? Que ele tem ficado, estamos conseguindo expandir cada vez mais a utilização desse dispositivo. Até há 10 anos atrás, poucos hospitais no Brasil usavam esse dispositivo. Hoje nós já temos uma ação da Secretaria de Saúde aqui da Bahia para disponibilizando esse aparelho para diversas unidades, principalmente as unidades que atendem pacientes com mais gravidade. E então sabemos que é um dispositivo que a ampliação do uso ela é certa e vai chegar até na maioria das emergências. É uma questão de tempo. E aí precisamos entender como funciona esse dispositivo. Então, ele chama-se catéter nasal de alto fluxo, e aqui conseguimos dar fluxos de até 20 a 60 litros por minuto. Lembram que comentamos agora que é o catéter nasal comum, eu consigo dar no máximo 4 litros por minuto, porque ele é seco e resfriado. Aqui, nesse dispositivo, eu consigo ofertar oxigênio, uma mistura de gases, aquecido e umidificado. Então, isso torna o dispositivo muito mais bem tolerado para o paciente, e aí eu consigo chegar a fluxos de até 20, 60 litros por minuto, fluxos muito maiores. E esse tipo de fluxo alto, ele diminui a resistência inspiratória, ele causa um fluxo turbilhonado na via aérea superior, e isso melhora a troca gasosa. Além disso, por ser aquecido e umidificado, melhora a condutância das vias aéreas, melhora o transporte mucociliar e, portanto, reduz o trabalho respiratório e metabólico. Existem alguns questionamentos sobre se esse fluxo tão alto de oxigênio eventualmente pode gerar pressão positiva. E o nível de pressão positiva aqui pode gerar, ele é desprezível. Então, não se considera o catéter nasal de alto fluxo como um dispositivo de ventilação, mas sim de oxigênio terapia.
Aqui eu trago uma figura esquemática, só para entender como que eu consigo ofertar. Bom, aqui é o aparelho, certo? Ele, onde eu consigo ajustar, desculpa, eu consigo ajustar o fluxo, a FiO2 e a temperatura que essa mistura vai chegar no paciente. Por que eu consigo ofertar mistura aquecida e umidificada? Porque o tipo de sistema tipo de cânula que sai do aparelho e leva o oxigênio até o paciente, ele tem duplo canal. Então, um canal mais interno, onde vai circular a mistura de gases, e um canal externo que vai servir para aquecimento desse oxigênio até chegar na parte nasal do paciente. A umidificação ela se dá dentro do aparelho mesmo. E aqui nós temos, então, esse tipo de catéter. Tem um cuidado muito grande que temos que ter, porque a cânula que fica dentro do nariz do paciente, ela deve ocupar no máximo 50% do diâmetro da narina, certo? Ela não deve ocluir a narina, diferente da ventilação não invasiva, que a gente vai ver na próxima aula, mas aqui o catéter nasal de alto fluxo, ele não deve ocluir a narina. Ele deve ter um calibre de, no máximo, 50% da narina. E para isso, então, existem diversos tamanhos desse tipo de catéter, baseados no tamanho e peso das crianças. E temos também o próprio dispositivo, a própria cânula, ela já vem com essa régua para medir, inclusive, o distanciamento entre as narinas para ficar bem adaptado. Justamente como falamos, então, por ser um fluxo de oxigênio umidificado e aquecido, ele é bem tolerado. E é indicado para quadros respiratórios agudos, para o paciente que está alerta, né, que tem um nível de consciência para manter a via aérea aberta. Claro, ele não é um dispositivo de ventilação, ele é um dispositivo de oxigenoterapia. E usamos muito como suporte em pós-extubação. Então, no momento que o paciente está reassumindo a respiração, usamos o catéter nasal de alto fluxo. Contraindicações: anomalias faciais que não permitam a adequada colocação do dispositivo, pacientes que estão com vômitos muito frequentes, e aqui a gente tem que colocar que essa contraindicação ela é relativa. Se o paciente teve um episódio de vômito, eu devo individualizar a decisão e talvez considerar o uso do catéter nasal de alto fluxo. Mas se os vômitos são repetidos, realmente não se deve usar. Escapes de ar aqui no sentido de pneumotórax. Se o paciente tiver pneumotórax, não é uma boa opção usar o catéter nasal de alto fluxo. Da mesma forma que se ele tiver síndrome de obstrução intestinal, porque como eu estou usando um fluxo muito alto de oxigênio na via aérea superior, ele pode ter aerofagia, e isso claramente vai piorar a obstrução intestinal. E aí, então, em quem indicar? Né? Quem é o paciente que deve usar o catéter nasal de alto fluxo? Essa pergunta ela é bem importante porque as respostas à intervenção elas dependem da boa indicação. Se eu começo a indicar esse tipo de dispositivo para todos os pacientes, eu não vou ter a melhor resposta do dispositivo. Então, eu tenho que entender quais são os pacientes que realmente precisam e devem utilizar esse dispositivo. E aí nós colocamos de novo os scores de gravidade. Se tem algo de todo esse módulo que a gente quer muito que alcance maior, uma capilaridade de informação maior, é sobre a utilização dos scores de gravidade. Então, apresentamos novamente o score de gravidade, a gente já falou bastante sobre ele, mas é importante colocar aqui de novo, lembrando que, principalmente nesse momento em que estamos no pleno curso do surto respiratório, esse score respiratório ele deve estar disponível para nós em todas as áreas de atendimento, para fácil consulta e fácil estratificação do paciente. Lembrando de novo, o score de 0 a 4, risco leve de deterioração, 4 a 6, risco moderado, 6 a 8, alto risco de deterioração,
e score acima de 8, paciente grave, avaliar a ventilação não mecânica invasiva. Esse último aqui não é 6, é 8. Então, o paciente que pontua nesse score de gravidade 6 a 8, já é um paciente claramente de indicação do catéter nasal de alto fluxo. Posso usar também no paciente com 4 a 6? Posso, mas no nosso meio, com, às vezes, a escassez, e realmente a gente tem uma escassez desse tipo de dispositivo, a indicação melhor seria para o paciente com 6 a 8 de score respiratório. Quais são os parâmetros iniciais? Para números bem fáceis de gravar, 1 a 2 litros de fluxo por quilo por minuto. Então, se meu paciente tem 8 quilos, eu inicio com 8 litros por minuto e eu sei que eu posso ampliar isso até 16 litros por minuto. As decisões sobre como escalonar esse fluxo, primeiro, 1 litro por minuto é o fluxo mínimo. 1 litro por quilo por minuto, desculpa. É o fluxo mínimo. Eu devo sempre escalonar esse fluxo, chegando o mais próximo possível do fluxo máximo, que é o 16, para início da terapêutica. Depois, se o paciente apresenta resposta, sim, eu vou retirar o fluxo. E o que eu preciso entender, né, o que eu preciso monitorar para entender se esse paciente está tendo resposta adequada ao dispositivo. E aqui, apresentamos especificamente para o catéter nasal de alto fluxo, mas esse tipo de monitoração, ela vale para qualquer intervenção que se faça. Então, mesmo que o paciente esteja no catéter nasal comum ou na máscara de Venturi, eu preciso entender se ele tem resposta ao dispositivo. Então, eu preciso monitorar dados vitais, preferencialmente a cada 15 minutos, nas primeiras 2 horas. Eu preciso observar melhora do desconforto respiratório em até 30 minutos, melhora do estado geral do paciente em até 30 minutos e a possibilidade de redução da FiO2, redução da quantidade de oxigênio que eu dispenso para o paciente em até 60 minutos. Esses dados, como eu já falei, eles são, estamos apresentando aqui especificamente para o catéter nasal de alto fluxo, mas eles devem ser extrapolados para todo tipo de intervenção de oxigenoterapia que nós fazemos. Então, colocou no catéter nasal comum, eu preciso reavaliar esse paciente, entender se esse dispositivo, o catéter comum, ele foi efetivo, se o paciente teve melhora do desconforto, melhora do estado geral. É preciso que a gente reavalie o paciente e tenha dados, e identifique os dados de melhora de sucesso ou insucesso a cada intervenção. Agora sim, especificamente para o catéter nasal de alto fluxo, que eu tenho que entender se realmente a resposta dele foi efetiva ou não. Se ele teve falha no tratamento, falha na indicação, na evolução com o catéter nasal, eu preciso escalonar para outro tipo de intervenção. Então, a frequência mantida ou aumentada após 1 a 2 horas, frequência respiratória mantida ou aumentada após 1 a 2 horas, e necessidade de oferta de oxigênio acima de 40% para manter saturação de 92%, ou se o paciente tiver deterioração do estado geral. E aí, novamente, eu falo, aqui estão apresentado especificamente para o catéter nasal de alto fluxo. Mas isso faz sentido para todos os pacientes em quadro respiratório agudo? Sim, faz sentido para todos os pacientes. Então, eu preciso monitorar a resposta ao dispositivo, a qualquer dispositivo que eu ofereça, com melhora dos dados vitais, e eu preciso também entender quando esse dispositivo não está sendo o adequado, não está sendo, eu preciso escalonar a intervenção. Então, lembrando sempre, frequência, eu vou monitorar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Se o paciente precisa continuar na necessidade aumentada de FiO2 ou tiver deterioração de estado geral, eu preciso escalonar a intervenção. E aí, quais seriam as outras intervenções? Então, a ventilação não invasiva ou a ventilação pulmonar mecânica, certo? Aqui eu vou passar. Então, o catéter nasal de alto fluxo, ele inclusive tem relatos fora do Brasil
de iniciar o uso na emergência, nas emergências pediátricas, né? Inclusive mostrando tendência à redução de internação na UTI e redução de intubação e ventilação mecânica. Ele não muda tempo de internação nem tempo de oxigenoterapia, mas ele diminui a necessidade tanto de ventilação não invasiva quanto de ventilação pulmonar. Encerrando essa videoaula do módulo 3, os dados que nós precisamos ter como lembrança para levar para casa, o resumo dessa apresentação. Então, diferenciar bem o que é oxigenoterapia de ventilação. Lembrando que a oxigenoterapia é oferta exclusiva de oxigênio para pacientes que respiram, têm desconforto respiratório moderado, mas ainda produzem um volume corrente adequado. Se esse paciente tiver um esforço intenso, e aqui, de novo, como é que eu identifico o esforço intenso? Pelo score respiratório. Se ele estiver pontuando acima de 6, acima de 8 no score respiratório, isso quer dizer que ele não tem uma produção de volume corrente adequado e ele precisa de intervenções de ventilação, seja não invasiva ou invasiva. Lembrando, não é? Inúmeras vezes, estratificar gravidade pelo score respiratório, reavaliações frequentes, tanto para identificar sucesso na intervenção, quanto para identificar falha de intervenção. Monitorar a cada nova intervenção, identificar falta de resposta, avaliar a necessidade de escalonar intervenções e, considerando tudo isso, a necessidade de encaminhamento. Obrigado e continuamos para a próxima videoaula.